Decidí empezar una nueva vida sin ti. Las palabras flotaron en el aire del restaurante elegante, donde nos habíamos reunido para celebrar la graduación universitaria de mi hija. Gregory, mi esposo de 28 años, estaba de pie con su copa de champán aún levantada, su anuncio reemplazando el brindis que se suponía debía hacer por los logros de Amelia. El tintineo de los cubiertos cesó. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. 50 pares de ojos se movían entre Gregory y yo, esperando mi reacción, las lágrimas, los gritos, la salida dramática que todos esperaban. En cambio, sonreí. Felicitaciones por tu honestidad. Me llamo Bianca Caldwell, tengo 54 años y hasta ese momento había estado interpretando perfectamente el papel de esposa y madre devota. Dejé mis propias aspiraciones profesionales en pausa para apoyar a Gregory a través de 3 negocios, 2 cambios de carrera y múltiples fases de búsqueda personal. Crié a nuestra brillante hija, Amelia, que estaba sentada a mi lado ahora, con la toga todavía sobre la cabeza y una expresión congelada de horror. Desde el rabillo del ojo pude ver a Cassandra Wells, la novia mucho más joven de Gregory, moviéndose incómoda en la mesa trasera, donde estaba con personas que yo consideraba amigas desde hace décadas. Las mismas amigas que aparentemente sabían del romance, pero nunca pensaron en decírmelo. La misma Cassandra que había asistido a nuestras fiestas de Navidad, que una vez me llamó para pedir consejos sobre su carrera. Con calma ensayada, saqué de mi bolso un sobre sellado color crema. Lo coloqué suavemente junto al plato de Gregory. ¿Qué es esto?, preguntó, su expresión triunfante titubeando. Algo para que leas después, respondí, manteniendo la voz firme. Me volví hacia Amelia, cuyo rostro se había puesto pálido. Le di un beso en la mejilla. Estoy muy orgullosa de ti, cariño. Este día sigue siendo sobre tu logro. Luego me levanté, acomodé mi vestido y me dirigí a nuestros invitados atónitos. Por favor, disfruten su comida. Les deseo una linda tarde. Con eso, salí del restaurante con la cabeza en alto, sintiendo 50 pares de ojos seguirme. La pesada puerta se cerró tras de mí, cortando el inicio de los murmullos ansiosos. Afuera, el calor del verano en Augusta me golpeó como una pared, pero lo recibí con gusto. Por primera vez en años podía respirar libremente. Detrás de mí, escuché la puerta del restaurante abrirse y cerrarse de golpe, seguido por la voz de Gregory, ya no confiada, sino aguda y frenética. Bianca, ¿qué diablos es esto? ¿Qué has hecho? Seguí caminando, permitiéndome una pequeña sonrisa. El sobre que le entregué contenía el comienzo de mi venganza, una que había estado planeando meticulosamente durante meses. Siempre fui la práctica en nuestro matrimonio. Mientras Gregory soñaba en grande y tomaba riesgos, yo mantenía la estabilidad que nuestra familia necesitaba. Fui yo quien ahorró para la educación de Amelia cuando Gregory invirtió imprudentemente en el restaurante de un amigo. Fui yo quien trabajó horas extras como gerente financiera en Truvanta Corp, cuando su crisis de mediana edad lo llevó a dejar su puesto estable para seguir su pasión por vender muebles artesanales, una pasión que duró aproximadamente 6 meses antes de que se aburriera. Mis propios sueños de abrir una consultoría financiera para mujeres siempre quedaron en espera. Después de que Amelia se graduara, me dije a mí misma, después de que Gregory encontrara estabilidad, hace 3 meses noté discrepancias en nuestras cuentas conjuntas, pequeñas transferencias a una cuenta que no reconocía. Habiendo manejado las finanzas familiares durante 20 años, esas irregularidades destacaron como señales de alerta. Podría haber confrontado a Gregory de inmediato, pero algo me detuvo. Quizás fue la intuición, o quizá la creciente distancia entre nosotros en el último año. En cambio, empecé a investigar discretamente. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Gregory había estado moviendo fondos sistemáticamente a una cuenta separada durante más de un año.
También había estado llevando a Cassandra a restaurantes caros, comprando joyas y mirando propiedades frente al mar, todo mientras me decía que debíamos apretarnos el cinturón para la jubilación. Luego vinieron los mensajes de texto que encontré cuando Gregory dejó su teléfono desbloqueado, mensajes sobre su nueva vida juntos, mensajes sobre cómo finalmente estaba liberándose, mensajes sobre sus planes para el día después de la graduación de Amelia, el día que había elegido para hacer su gran salida de nuestro matrimonio. Lo que Gregory había olvidado, o quizás nunca comprendió del todo, era que yo había sido profesional financiera durante 30 años. Entendía las rutas del dinero, sabía cómo rastrear activos y, lo más importante, recordaba el acuerdo prenupcial que firmamos hace 28 años, cuando yo tenía más dinero familiar que él. El acuerdo que él insistió, irónicamente, para proteger sus futuras ganancias, contenía una cláusula de fidelidad que sería su ruina. Mientras Gregory planeaba su escape con Cassandra, yo estaba construyendo mi caso. Consulté con abogados, documenté cada transferencia oculta, reuní evidencia de su aventura, preparé los papeles de divorcio. Todo fue calculado con precisión, sabiendo que Gregory querría esperar hasta después de la graduación de Amelia para no arruinar su gran día. Lo que no esperaba era que yo entregara los papeles la mañana de la graduación antes de su anuncio planeado, pero con los papeles aún guardados en los registros judiciales no accesibles para él. Gregory no sabía que yo siempre estaba 3 pasos adelante. No volví al restaurante. En cambio, conduje hasta nuestra casa, una espaciosa colonial en el distrito histórico de Augusta que compramos hace 15 años. La casa que Gregory ya le había prometido a Cassandra, según mensajes de texto que él no sabía que yo había visto. Aparqué en la entrada y entré tranquilamente en lo que había sido nuestro espacio compartido por más de una década. Todo parecía igual. Las fotos familiares en las paredes, el antiguo reloj de abuelo que fue de mi padre, el sofá de cuero gastado donde Gregory y yo una vez soñamos nuestro futuro juntos, pero todo había cambiado. Subí al dormitorio principal y abrí el armario. La ropa de Gregory ya estaba empacada en maletas, escondida al fondo, lista para su partida planificada mañana. Sonreí ante su previsibilidad. Siempre fue meticuloso con su ropa, pero descuidado con las cosas importantes. Mi teléfono vibraba sin parar con mensajes de amigos en el restaurante, de Amelia, incluso de Diana, la hermana de Gregory, que había volado para la graduación. Respondí solo a mi hija. Estoy bien. Este no es tu peso para cargar. Disfruta tu día de graduación. Hablamos esta noche. Te quiero. Había protegido a Amelia de la verdad durante meses sin querer empañar su último semestre con dramas familiares. Ela ficaria com raiva por eu não ter contado para ela, mas eu sabia que ela entenderia, eventualmente. Amélia havia herdado minha praticidade junto com o carisma do pai, uma combinação poderosa que a ajudou a se formar com honras. 3 horas depois, ouvi o carro do Gregory na garagem. A porta da frente se abriu com força. Bianca! Ele gritou, a voz ecoando pela casa. Onde você está? Eu estava sentada na sala, calmamente revisando documentos no meu laptop. Fechei o aparelho quando ele entrou furioso, o rosto vermelho de raiva, o envelope apertado na mão. Qual é o significado disso? Ele exigiu, agitando os papéis. Você me entregou os papéis do divórcio justamente hoje. Pensei que estivesse alinhado com seus planos. Respondi calmamente. Você queria começar sua nova vida. Estou apenas ajudando a facilitar a transição. Você não tinha direito. Eu tinha todo o direito, interrompi, com voz firme. Assim como você tinha todo o direito de escolher a Cassandra. Todos fazemos escolhas, Gregory. O acordo pré-nupcial expirou anos atrás, disse ele, com um tom arrogante de repente. Qualquer advogado vai te dizer isso. Permiti-me um pequeno sorriso. Na verdade, não.
A seção 12 especifica que a cláusula de fidelidade permanece em vigor durante toda uma duração do casamento. Seu advogado deveria ter te explicado isso. Ah, espera, você nem consultou um, não é? A cor sumiu do rosto dele quando a realidade caiu. O acordo pré-nupcial que ele insistiu para proteger sua possível fortuna agora custaria tudo a ele: a casa, a propriedade de férias em Savannah, sua parte nas nossas contas de aposentadoria. Seu grande gesto no restaurante acabara de se tornar o anúncio mais caro da vida dele. Você não pode fazer isso comigo, Gregory disse, caindo no sofá. Construímos essa vida juntos, e você escolheu acabar com ela, respondi, mas não da maneira que você planejou. O celular de Gregory vibrou insistentemente no bolso. Ele olhou para ele, mas ignorou. Cassandra, sem dúvida, se perguntando onde ele estava e por que não estava seguindo o plano cuidadosamente orquestrado deles. Você sempre foi calculista, Bianca, mas isso é frio, disse ele, tentando outra abordagem. E a nossa história? 28 anos juntos não significam nada. Estudei-o. Aquele homem que eu amara por quase 3 décadas. O homem que segurou minha mão em 2 abortos espontâneos antes de termos Amélia. O homem que uma vez me surpreendeu com uma viagem de fim de semana a Charleston para nosso 10º aniversário. Quando ele mudou? Ou ele sempre foi essa pessoa e eu estava devotada demais para notar? Nossa história significa tudo para mim, respondi com sinceridade. Por isso sua traição doeu tanto. A expressão dele suavizou por um momento, talvez vendo uma abertura. Então talvez possamos consertar isso. Eu cometi um erro. As pessoas cometem erros. Isso não foi um erro, Gregory. Foi um plano calculado que durou mais de 1 ano. Você transferiu nosso dinheiro sistematicamente. Viu propriedades com ela. Você planeja anunciar nossa separação publicamente para me humilhar. O rosto dele endureceu de novo. Você está exagerando? Estou. Peguei meu telefone, abri o aplicativo de gravação e toquei a voz dele. Depois da formatura, vou dizer que acabou. Um lugar público é melhor. Ela não vai fazer cena na frente de todo mundo. Então, a voz da Cassandra. E ela não tem ideia do dinheiro. Gregory de novo. Nenhuma. Bianca confia totalmente em mim. Essa é a fraqueza dela. O sangue sumiu do rosto dele. Você gravou nossas conversas? Isso é ilegal. Não na Geórgia, quando uma das partes consente, respondi, e não quando é na sua própria casa. Eu não gravei seus momentos privados com Cassandra. Não sou cruel, só as conversas sobre seus planos de me fraudar. Gregory levantou-se de repente, agitado. Preciso fazer algumas ligações. Claro, disse eu. Seu advogado pode ser um bom começo. Vou passar a noite na casa da Diana. Diana? Ele gaguejou. A casa da minha irmã. Assenti. Ela está bem chateada com você, na verdade. Foi ela quem te viu com a Cassandra no último Natal. Não me contou imediatamente. Confrontou você primeiro. Você prometeu que não era nada, que acabaria com isso. Quando percebeu que não acabou, veio até mim. Esse foi outro golpe que ele não esperava. Diana e eu sempre fomos próximas, mas Gregory nunca imaginou que a própria irmã escolheria o meu lado. Todos estão me traindo, murmurou ele. Irônico, não? Juntei minha bolsa e uma pequena mala de viagem que eu havia arrumado antes. Você tem até amanhã à noite para tirar suas coisas da casa. Depois disso, as fechaduras serão trocadas. Enquanto eu ia em direção à porta, Gregory gritou atrás de mim, desespero na voz. E a Amélia? Você já pensou em como isso vai afetá-la? Parei, a raiva finalmente rompendo minha fachada calma. Não ouse usar nossa filha como escudo, Gregory. Você certamente não pensava nela quando planejava sua nova vida à beira-mar com a Cassandra. O celular dele vibrou novamente. Desta vez, ele olhou e gemeu. Problema? Perguntei. Cassandra já está no apartamento. Ela mudou suas coisas. Não pude evitar um sorriso. O apartamento que você colocou em ambos os nomes? O contrato que assinou no mês passado? Gregory assentiu, parecendo confuso.
Talvez queira verificar com o escritório de locação. A aplicação foi sinalizada por problemas de crédito e nunca foi concluída. O agente ligou para nossa linha fixa para verificar as informações. Eu mesmo cuidei disso. Saí pela porta, deixando Gregory enfrentar as primeiras de muitas consequências. Sua vida nova, perfeitamente planejada, estava desmoronando mais rápido do que ele podia processar. Diana morava em um charmoso bangalô do outro lado da cidade, perto da universidade onde ela lecionava literatura. Quando cheguei, ela me recebeu com um abraço forte. Acabei de falar com a Amélia, disse ela, me puxando para dentro. Você está bem? Estou melhor do que esperava, admiti, seguindo-a até a cozinha, onde uma garrafa de vinho já estava aberta. Eu nunca imaginei que Gregory faria esse espetáculo, disse Diana, servindo 2 taças. O restaurante, na frente de todos, ele perdeu a cabeça. Foi para me humilhar, expliquei, aceitando-o do copo. Uma rejeição pública, para que eu não pudesse reagir sem parecer histérica. O rosto da Diana escureceu. Meu irmão sempre teve um talento para o drama, mas isso ultrapassava tudo o que eu esperava dele. Nos acomodamos na sala de sol dela, cercada por plantas em vasos e estantes de livros. Diana nunca se casou, preferindo sua independência e atividades acadêmicas. Ao longo dos anos, às vezes invejei sua liberdade. O que você colocou naquele envelope que o deixou tão chateado? Ela perguntou. Expliquei o conteúdo, o pedido de divórcio, as provas das suas fraudes financeiras e, principalmente, o acordo pré-nupcial, que o deixaria com muito menos do que ele planejava. O pré-nupcial? Diana riu. Lembro quando ele insistiu nisso. O pai acabara de lhe dar dinheiro para o primeiro negócio, e ele estava tão preocupado em proteger isso. Ela riu amargamente. A ironia é deliciosa. Meu telefone tocou. Era a Amélia. Respirei fundo antes de atender. Mãe, disse ela imediatamente com a voz tensa. Estou indo para a casa da tia Diana. Querida, você não precisa. Já estou a caminho. Ela interrompeu. O pai está dizendo a todos que você perdeu a cabeça, que você planeja isso há meses. Está dizendo coisas horríveis. Claro que estava. Gregory sempre reescrevia as histórias para se fazer de vítima. Deixe ele falar, disse. A verdade logo vai aparecer. 20 minutos depois, Amélia chegou, ainda com o vestido de formatura, mas com a maquiagem borrada de tanto chorar. Ela caiu nos meus braços como fazia quando era criança depois de um pesadelo. Por que você não me contou? Perguntou, com a voz abafada contra meu ombro. Não quis estragar seu último semestre, expliquei. Você trabalhou tanto para esse dia? Ela se afastou, enxugando os olhos. Bem, o pai cuidou de estragar tudo. Mudamos para a sala de estar da Diana, onde Amélia finalmente ouviu toda a história. Como descobri o caso, as fraudes financeiras e os planos que Gregory e Cassandra tinham feito. Eu sabia que algo estava errado com o pai, admitiu Amélia. Ele estava diferente, distraído, sempre no celular, mas eu nunca imaginei. Nenhum de nós quer ver essas coisas nas pessoas que ama, disse Diana suavemente. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto do Philip Anderson, meu advogado. O pedido de emergência havia sido aprovado. As contas que identifiquei estavam congeladas, aguardando os procedimentos do divórcio. Gregory agora tinha acesso limitado a fundos, apenas o suficiente para despesas básicas, mas não o suficiente para comprar os imóveis que planejara com Cassandra. Mostrei a mensagem para Diana e Amélia. Bom, disse Amélia com firmeza. Ele merece. A lealdade da minha filha me aqueceu, mas eu não era ingênua. Ele ainda é seu pai, lembrei-a. Seu relacionamento com ele é separado do que está acontecendo entre nós. Amélia balançou a cabeça. Talvez um dia, mas agora eu nem consigo olhar para ele. Ele me abraçou hoje de manhã e disse como estava orgulhoso. Tudo isso enquanto planejava destruir nossa família horas depois. A campainha tocou, interrompendo nossa conversa. Diana foi atender, voltando momentos depois, com uma expressão preocupada. É o Gregory, disse, e ele não está sozinho.
Preparei-me enquanto Diana conduzia Gregory e Cassandra para a sala. Cassandra parecia desconfortável, mudando o peso de um pé para o outro, os olhos olhando em volta. Ela tinha 37 anos, não exatamente uma esposa troféu, mas ainda assim 17 anos mais jovem que eu, com cabelo loiro na altura dos ombros e aquela confiança que vem de nunca ter enfrentado dificuldades reais. Gregory, em contraste, parecia furioso. Sua desespero anterior tinha se transformado em raiva. Bianca, você precisa parar com essa loucura, exigiu. Descongele as contas. Podemos discutir isso como adultos razoáveis. Amélia se levantou, posicionando-se ligeiramente à minha frente. Talvez você devesse ter tentado ser razoável antes de anunciar para todo mundo que ia embora, pai. Os olhos de Gregory se arregalaram como se tivesse acabado de notar nossa filha. Amélia, isso não te envolve. Não me envolve? Ela repetiu, incrédula. Você destruiu nossa família no dia da minha formatura e isso não me envolve? Cassandra tocou o braço de Gregory. Greg, talvez devêssemos ir. Ele a afastou. Não, não vou sair daqui até a Bianca concordar em ser racional sobre isso. Diana cruzou os braços. Minha cunhada parece ser a única pessoa racional nessa situação. Você é quem criou essa confusão, Gregory. Fiquei sentada, observando o drama se desenrolar. Por anos, eu tinha sido a pacificadora, quem resolvia os conflitos e mantinha todos felizes. Esse papel era exaustivo e, finalmente, o abandonei. As contas vão permanecer congeladas até a audiência preliminar, disse calmamente. Isso será em 3 dias. O juiz determinará a divisão dos bens nesse momento. 3 dias? Gregory gaguejou. O que eu vou fazer por 3 dias? Você tem sua conta pessoal, lembrei-lhe. Aqui você vem depositando dinheiro no último ano. Isso deve ser suficiente. A cabeça de Cassandra virou rápido para Gregory. Você tem uma conta separada com quanto nela? Uma dinâmica interessante estava surgindo. Claramente, Gregory também não fora totalmente sincero com Cassandra. Gregory ignorou a pergunta dela. Isso é vingativo, Bianca. Isso não é você. Talvez você nunca tenha realmente me conhecido, respondi. Assim como eu, aparentemente nunca te conheci. Amélia virou-se para Cassandra. Você sabia que ele ia anunciar isso assim na minha festa de formatura? Cassandra teve a decência de parecer envergonhada. Eu pensei que ele ia conversar com sua mãe em particular. O anúncio hoje foi inesperado. Gregory lançou a ela um olhar traído. As rachaduras já começavam a aparecer na frente unida deles. Acho que vocês duas deveriam ir embora, disse Diana firmemente. Você já perturbou Amélia o suficiente por um dia, implorou Gregory. Você entende que os relacionamentos mudam, não é? Às vezes as pessoas se afastam. O rosto da minha filha endureceu de uma forma que eu nunca tinha visto. O que eu entendo é que você é um covarde que nem teve a dignidade de dar à mãe uma conversa privada. O que eu entendo é que você estava roubando da nossa família enquanto eu trabalhava em 2 empregos para ajudar a pagar meus livros porque você dizia que o dinheiro estava curto. Gregory ficou pálido. Não foi assim que aconteceu. Foi exatamente assim. Amélia o interrompeu. Por favor, saia, pai. Eu não consigo olhar para você agora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Finalmente, Gregory se virou para ir embora, com Cassandra logo atrás dele. Na porta, ele parou e olhou para mim. Isso não acabou, Bianca. Vou lutar contra você nisso. Encarei-o firme. Pode tentar. Depois que eles saíram, Amélia desabou ao meu lado no sofá, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu nunca falei com o papai assim. Envolvi meu braço em seus ombros. Às vezes, defender o que é certo dói. Diana trouxe novos copos de vinho. Aos novos começos, disse ela, erguendo o copo. De fato, pensei, esse fim era só o começo de algo novo. A audiência preliminar aconteceu numa pequena sala de audiências
numa manhã chuvosa de terça-feira. Cheguei com meu advogado, Philip, enquanto Gregory veio com um advogado que havia contratado às pressas, um jovem associado de um escritório especializado em direito corporativo, não em direito de família. A escolha ruim de Gregory para a representação era mais uma consequência do seu planejamento apressado. A juíza, uma mulher mais velha, de olhar afiado e sem paciência para dramatizações, revisou o acordo pré-nupcial cuidadosamente. Esse documento parece estar em ordem, disse, olhando por cima dos óculos para o advogado de Gregory. Vocês contestam a validade? O jovem advogado pigarreou. Meritíssima, acreditamos que o acordo expirou devido ao tempo que se passou. A seção 18 deixa claro que a duração é durante o casamento e quaisquer procedimentos legais decorrentes da dissolução. A juíza leu em voz alta. Não há data de expiração indicada. Gregory se inclinou para sussurrar urgentemente ao seu advogado, que parecia cada vez mais desconfortável. Além disso, continuou a juíza, as evidências de transferências sistemáticas de fundos parecem violar os requisitos de divulgação financeira da seção 23. Ela folheou os papéis e então olhou para cima. Decido manter o congelamento das contas conjuntas enquanto a investigação financeira estiver em andamento. A conta pessoal do Sr. Caldwell permanecerá acessível a ele. A casa da família continuará sob posse da Sra. Caldwell durante os procedimentos, conforme estipulado na cláusula de infidelidade do acordo pré-nupcial. O rosto de Gregory ficou vermelho escuro. Isso é um absurdo, murmurou alto, o suficiente para eu ouvir. A juíza lançou-lhe um olhar severo. Sr. Caldwell, sugiro que revise o acordo que assinou com mais atenção. Este tribunal se reunirá novamente em 30 dias para a audiência completa, após a conclusão da investigação. Ao sairmos da sala, Gregory me alcançou no corredor. Bianca, por favor, precisamos conversar razoavelmente sobre isso. 28 anos juntos tem que valer alguma coisa. Valeram tudo, respondi, até você decidir que não valia. Afastei-me, deixando-o sozinho no corredor do tribunal, o peso das escolhas finalmente começando a pesar sobre ele. A notícia se espalhou rápido pelo nosso círculo social. Amigos ligavam diariamente, alguns oferecendo apoio, outros buscando fofoca. Mantive um silêncio digno sobre os detalhes, apenas dizendo: Gregory e eu estamos nos separando. Essas coisas acontecem. Enquanto isso, a fachada cuidadosamente construída por Gregory desmoronava. A imagem que ele cultivara, empresário de sucesso, homem de família dedicado, estava manchada para sempre. O congelamento financeiro significava que ele não podia cumprir as promessas feitas a Cassandra. A propriedade à beira-mar que planejavam comprar não se concretizou. O carro de luxo pelo qual havia dado entrada teve que ser cancelado. 2 semanas depois da audiência, Diana me ligou, a voz com um tom divertido. Você ouviu a última? Cassandra se mudou. Já? Respondi, não totalmente surpresa, mas impressionada com a rapidez. Aparentemente, ela descobriu que o negócio de Gregory não ia tão bem quanto ele dizia. As economias substanciais de que ele falava não existiam. Ela contou à amiga Jennifer que não tinha se envolvido para namorar um homem com problemas financeiros. Não pude deixar de rir. Ele sempre foi bom em criar ilusões. Enquanto isso, eu estava reconstruindo. A segurança financeira que sempre mantive, separada das contas conjuntas, me dava uma liberdade que Gregory não esperava. Aluguei um pequeno escritório no centro da cidade e comecei a montar a consultoria com a qual sonhava há anos. Meus primeiros clientes foram 2 mulheres passando por divórcios. O boca a boca trouxe mais. Eu me especializei em ajudar mulheres a entender suas finanças em grandes transições da vida. Divórcios, viuvez, mudanças de carreira. O trabalho era imediatamente gratificante, de um jeito que meu emprego corporativo nunca havia sido. Amélia, que aceitara um emprego numa empresa de marketing em Charleston, me ligava regularmente. Estou tão orgulhosa de você, mãe.
disse ela depois que contei sobre minha crescente lista de clientes. Só estou fazendo o que gostaria que alguém tivesse feito por mim antes, respondi. Preparar mulheres para o que vier, ser necessária pela minha experiência e não só pelo meu cuidado, era algo novo e fortalecedor. Contagem de palavras, 300. A audiência final do divórcio foi no que teria sido nosso 29º aniversário. Um final apropriado para um capítulo da minha vida que durou quase 3 décadas. Gregory chegou com aparência abatida. Soube depois que o negócio dele estava indo mal sem meu suporte financeiro e orientação. Cassandra já havia partido, namorando um corretor de imóveis de Savannah. A maioria dos nossos amigos em comum se afastou dele depois de saber toda a verdade sobre sua mentira. A juíza manteve o acordo pré-nupcial em sua totalidade. Gregory saiu com seus pertences pessoais, seu negócio em dificuldades e o dinheiro da conta pessoal, que, após pagar o advogado, mal dava para alugar um apartamento pequeno. Eu fiquei com nossa casa, minhas contas de aposentadoria e 70% dos investimentos conjuntos, exatamente como estipulado no acordo pré-nupcial em casos de infidelidade. A justiça foi poética. O próprio documento que Gregory insistiu para se proteger foi sua ruína. Ao sairmos da sala, Gregory me abordou uma última vez. Cometi um erro terrível, disse baixinho. Há alguma chance de a gente... Não, interrompi. Com gentileza, mas firmeza. Essa porta está fechada. Entendo, respondeu ele. E pela primeira vez, acreditei que entendia. Espero que encontre a felicidade, Bianca. Você merece. Talvez fosse a primeira coisa honesta que ele me disse em anos. 6 meses depois, minha consultoria, Caldwell Financial Transitions, prosperava. Eu havia saído do pequeno escritório para um espaço maior e contratado 2 assistentes. Eu me especializei em ajudar mulheres a garantir seu futuro financeiro, especialmente em grandes mudanças de vida. Amélia me visitava com frequência, orgulhosa do que eu havia construído. Sabe o que é irônico? Disse numa visita. Se papai tivesse sido honesto desde o começo, ele poderia ter ficado com metade de tudo. Às vezes, as pessoas não conseguem ver além do que querem no momento, respondi. A mulher que antes se definia como esposa de Gregory e mãe de Amélia descobriu uma nova identidade, mentora, empresária e defensora. O envelope que entreguei a Gregory no restaurante não foi só meu plano de fuga, foi a chave para uma porta que eu nem sabia que existia. Atrás dela, encontrei não só vingança, mas reinvenção. Ao garantir meu futuro financeiro, recuperei algo muito mais valioso, eu mesma.